Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Abra as nossas vidas, por gentileza, no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Livro de 1 Samuel, ou melhor dizendo, capítulo 16, versículo 7, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê um homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Versículo 8: Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido um Senhor. Poder se assentar em nome de Jesus. Os irmãos, graças a Deus, rogo os irmãos, eu rogo aos irmãos nas orações, para que Deus Ele possa nos dar uma palavra para transmitir para a igreja, em nome de Jesus. Querido, esta noite é uma noite em que nós viemos adorar a Deus, e eu quero colocar 3 pontos desta mensagem, nesta pregação. E o primeiro é a sinceridade de Deus. Veja só, a Bíblia, Deus Ele é apaixonado por pessoas sinceras com Ele. Quando a gente fala em sinceridade, a gente se lembra da história de um homem chamado Jó. Quando a gente fala em comunhão, a gente fala em... se lembra logo da história de Jó. Porém, sinceridade é um ponto aonde mexe com a estrutura de Deus. Primeiro, todos que adoram a Deus, adorem em espírito e em verdade. Quantos vieram adorar a Deus? Diga amém. Então olha para quem está do outro lado e diga assim para ele, catuque ele e diga assim: você não converse comigo. Diga assim para quem está do seu lado: vamos adorar a Deus. Porque quando a gente adora a Deus, Deus Ele se responsabiliza para abençoar o seu povo. O homem sincero é considerado um homem em que Deus tem negócio. Por que não dizer a mulher? Quando a gente fala em sinceridade, a gente fala em... temos diversos pontos para trazer para a igreja. De que forma eu posso adorar a Deus? Como é que eu venho adorar a Deus? Alguns dias a gente escutou uma pregação e um certo irmão estava dizendo que ele se preocupava de que quando ele saía de casa para ir à igreja, a primeira coisa que ele falava era: Deus, eu não sou nada,
Eu não posso. Eu só sou canal de bênção para a tua igreja. Eu sou pequeno, mas me leva para a tua casa. E se tu queres me usar, me usa para abençoar o teu povo que está lá precisando de ouvir uma palavra da tua parte. Quando a gente fala em sinceridade, a gente aprendemos de que o ser humano, quando ele sai de sua casa para vir na casa de Deus, com o coração quebrantado, Deus abençoa em meio às aflições. Porque o texto que nós lemos, a gente aprendemos de que sinceridade é um ponto aonde todos nós precisamos ter. Eu vou dar um exemplo para a gente entrar logo no texto que nós lemos. Uma pessoa sincera, irmão, desculpa que eu estou tossindo, eu estou um pouco enfermo ainda. Mas uma pessoa sincera, ela na sua frente, ela é sincera. Quando não está na sua frente, ela também é sincera. Porque quando alguém chegar para falar de alguém a respeito de você, você diz para aquela pessoa: eu não tenho tempo para falar de ninguém, porque eu tenho um negócio com Deus. Deixa eu dizer uma coisa nesta noite aqui, para a gente entrar logo no texto que nós lemos. Não importa o que você já fez, não importa o que você andou falando, não importa o que você já disse a respeito dos teus projetos, porque nós somos seres humanos e nós temos, por muitas vezes, a gente abre a boca e questiona Deus e diz: Deus, os meus projetos estão sendo destruídos. Mas oxalá que você esteja aqui hoje e Deus nos trouxe aqui para dizer para você. Eu vou entrar no texto, mas eu vou dizer uma coisa: é que Deus está dizendo para você. Você pode dizer que o seu projeto está sendo destruído, mas uma palavra da parte de Deus eu tenho para dizer para você. O engenheiro, o Jesus, aquele que é mestre de obra, ele está aqui. Ele está aqui dizendo para você: eu sou teu engenheiro, eu sou teu carpinteiro. Porque é o texto que nós lemos. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Se você observar esse texto, você vê de que no versículo 7 a Bíblia diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência e nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém Deus olha para o coração. É um perigo. A gente às vezes, por ser humano, queremos escolher, queremos nos colocar muitas vezes na frente de Deus. Por muitas vezes nós ouvimos conselhos e muitas vezes a gente olha a aparência.
Isso é um grande perigo no meio do povo de Deus. Por isso que Deus disse: eu não olho a aparência, porém a Bíblia diz: Deus olha para o coração. É por isso que Deus mandou chamar Jessé. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Simar, porém disse o Senhor: tampouco tem escolhido o Senhor a estes. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E ele disse: não, ainda falta o menor. Disse-lhe mais: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas de seu pai. E Samuel envia e o manda o chamar, porquanto nós não aceitaremos da mesa até que ele venha. E o versículo 12, a Bíblia diz assim: então mandou buscar dele e trouxe, e era ruivo e formoso, e de semblante e de boa presença. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Veja de que quando a gente fala em aparência, é um ato de que este é um grande perigo. Certo dia, a gente estava em uma congregação, e nessa congregação, a gente novo na fé, a gente caminhando no começo da fé. E eu me lembro que eu estava no estudo para adolescente, e eu me lembro que nesse dia, presbítero, pastor, o irmão estava trazendo uma palestra falando a respeito de o que Deus quer de nós. E nesse dia, eu muito novo na fé, eu sentado no banco, novo convertido, e quando o irmão estava trazendo aquela palestra, ele disse assim: tem pessoas que acham que Deus só quer o coração. E de uma jovem muito inspirada pelo Espírito Santo de Deus, naquela igreja, ela não sabia que eu era novo convertido. E quando o irmão estava ministrando esta palavra, eu me dirigi para a palavra que ele estava dizendo. Isso foi de porta fechada na igreja. E eu disse assim: irmão, Deus ele só quer o coração. Eu não converti. Aí o irmão, para não querer repreender, porque ele teve sabedoria, ele deixou passar. Mas uma jovem cheia do Espírito Santo de Deus, ela estava sentada no banco à frente. Ela olhou para o banco de trás onde eu estava
Isso, a igreja estava lotada, mas porta fechada, só jovem. Ela olhou para mim e disse assim: irmão, Deus não é açougueiro para querer só o coração. Oi, irmão. Aquela palavra dentro do meu coração, na mesma hora trouxe um desânimo. Mas ela olhou para mim e disse assim: mas não se preocupe, porque você está começando a tomar leite agora. Mas o meu pensamento era: Deus só quer o coração. Por quê? Porque na minha lógica, eu só queria o coração. Se o coração tivesse puro, se o coração tivesse guiado por Deus, eu poderia falar o que quer, eu poderia vestir o que quer, eu poderia colocar um short que meu pai não vê, eu poderia colocar algo que Deus não estava vendo, achando que Deus não estava vendo, mas Deus estava vendo. Mas só que aquela jovem muito inspirada, ela disse mesmo assim: Deus não é açougueiro. Os irmãos vão me ajudando aí, amém? Então, aquela palavra ardeu dentro do meu coração. Deixa eu dizer uma coisa: se Deus olhasse a aparência, se Deus não olhasse para o coração, o primeiro filho de Jessé, Deus poderia ter escolhido. Ah, irmão, como é bom muitas vezes a gente olhar a boniteza e não ver o que está dentro. Muitas vezes para nós é bonito, mas para o coração de Deus não está na vontade dele. Eu não vim lá do Alto do Buriti para trazer doutrina para você, porque eu não sou diácono, nem pastor, nem presbítero. Mas eu vim trazer uma palavra do céu para a tua vida. Deus está te alertando hoje. Deus está te orientando hoje e está dizendo para você: tenha cuidado com a aparência, para você não destruir os teus sonhos. Os teus projetos estão nas mãos de Deus. Ele é o arquiteto, ele é o engenheiro. Porém, você é o funcionário de Deus. Ele te guia. Mas você tem que deixar ele te guiar. Sabe por quê? Porque num certo dia, não é pecado do que eu vou falar, mas eu vou dizer uma coisa. Certo dia, eu muito novo convertido, me lembro como hoje, estava eu num estado de futebol, querendo jogar uma partida com o clube que a gente jogava. E quando eu estava ali vestido com aquele uniforme, isso foi no dia de culto da igreja que eu fazia parte. E quando eu estava ali, eu sempre costumo dizer que não é pecado, mas você tem que saber onde é que você pisa. Você que é crente tem que saber se é para eu estar ali, porque muitas vezes a gente acha que Deus está se agradando das nossas amizades, aonde muitas vezes a gente não tem tempo para falar de Jesus, mas tem tempo para falar de malhação, tem tempo para falar de Big Brother, tem tempo de falar de A, de B, de C, mas muitas vezes a gente não tem tempo para falar de Jesus, de Eita. Muitas vezes a gente não dá espaço para o Espírito Santo de Deus começar a preencher. E nesse dia, quando a gente já estava em tempo, eu estava quase perto do goleiro.
Eu ouvi uma voz bem alta. Isso aqui não é conversa de carochinha. Eu ouvi uma voz que eu não converti. Eu estava tendo culto de talento na igreja do Quarto da Areia. Me lembro como hoje. Quando eu estava ali perto, eu ouvi uma voz bem alta para todos os meus ouvidos e disse: meu filho, eu não estou nesse lugar. Eu olhei para o lado, olhei para o outro, não tinha ninguém crente. Eu disse: não, não convertido. Eu disse: meu Deus, o que é que o Senhor está falando? Jesus disse: saia daí e vá para minha casa, que eu tenho um negócio para falar com você. Eu tirei a camisa no meio do campo, saí correndo, entrei no vestiário, peguei a calça, peguei a camisa, saí correndo para casa. E quando eu cheguei em casa, minha mãe olhou para mim e disse: oxe, o que vai me acontecer? Você não ia jogar? Eu disse: eu ia, mas eu ouvi uma voz dizendo para mim que lá não era meu lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está dizendo para você: tenha cuidado onde você está chegando, porque Deus não está nesse negócio. Você segura se você quiser. Se você não quiser, aí o problema é seu. Mas a consequência, quem vai sofrer não é o pastor, não é o presbítero, não é a dirigente, não é o auxiliar, não é o teu dirigente. Quem vai sofrer é você, porque Deus te trouxe aqui para dizer para você: tenha muito cuidado com as suas escolhas e com o lugar que você está pisando, porque você é santo, você é separado e você é escolhido de Deus. E quem é santo, e quem é separado, e quem é escolhido, ela não pode se contaminar. Ainda que o adversário diga: ah, está tudo bem, mas está tudo quieto, ninguém está vendo, você está enganado. Jesus está vendo tudo, rapaz. Jesus está atuando, suplementando, dizendo para mim e dizendo para você: eu estou vendo. Já pensou se Samuel olhasse a aparência? Você já pensou se Deus olhasse a aparência e dissesse assim: chama agora o Eliabe, escolhe o nome Eliabe, porque Eliabe agora vai ser rei? Só tem um segredo. Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas. Deus não olha a aparência. A mensagem para a tua vida hoje é essa: cuidado. Eu já contei aqui, vou contar para você. Se lembrou? Eu já contei, vou contar novamente para a gente finalizar. Certa jovem pedia muito conselho, eu dei muito conselho para ela. O que foi que aconteceu? O diabo deu uma rasteira. Hoje ela tem 4 filhos. O primeiro namorado dela deixou logo 2, hoje ele está preso. O outro deixou mais um, tiraram a vida. E o outro agora está drogado e bate nela todo dia, porque ela não queria ouvir a palavra do pai, da mãe. Se a Bíblia diz: honrarás o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam. Não é oração da campanha? Então me segura aí. Vai olhar para Deus, não mandar ouvir mais para
vezes tudo, eu sentava na bancada da mocidade, pastor, e muitas vezes, hoje ele está desviado, porque ele sabe o que ele fez. A gente sentava na bancada, isso é um perigo. Se você está fazendo isso, pare hoje. A gente sentava na bancada da mocidade, ele sentava do meu lado e ele dizia assim: a igreja se pega fogo, pastor, a graça parar. Ele se usava e dizia assim: eu vou falar em línguas estranhas brincando e vai ver a graça descer. Prostituta, adulta, cheio de catumba, ele dizia assim. Agora deixa eu dizer uma coisa. Eu já ouvi muitas vezes isso. Eu não estou dizendo todos, mas muitas vezes, infelizmente, existem tantos crentes, desculpa a expressão, vou desligar até o microfone. Muito crente besta, quando ouve uma língua estranha, mas não conhece a história. E esse irmão, muitas vezes, ele dizia assim, pastor, muitas vezes no ensaio ele vinha no caminho e dizia assim: chegando no ensaio, eu vou colocar a mão na cabeça de dirigente e vou profetizar para ela que tu vai ver, se ela não vai chorar, tu vai ver se a graça não vai descer. Aí um dia eu chamei ele no canto e disse assim, ó para ele, disse mesmo assim para ele: ó rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, tu já tem 10 anos de crente,
Mas Deus me orientou a trazer esta palavra para você. E eu vou dizer uma coisa para você. Deixe de fingir. Esta palavra aqui é forte. Deixe de fingir que está seguindo Deus. Isso é um grande perigo. Isso é um grande perigo para a tua vida. É você ver o seu amigo chorando a graça dele. Eu vi muitas vezes no seu coração. A graça descendo. Aí eu disse, ser vazio. Não sente nada. Eu vou dar um abraço em tu para ver se eu sinto. É carga elétrica agora? É? Para mim é carga elétrica. Abaixo o braço, pastor, que eu vou sentir. Não. A Bíblia não diz que quando estava todo reunido, ficaram calados, não, meu filho. Foram cheios. Falando em línguas estranhas, diferentes. Então deixa eu trazer uma palavra para te orientar hoje aqui. Você que já perdeu a intimidade com Deus, Deus está dizendo para você, volte a reatar sua amizade comigo. Não é porque você canta, que você chora, que você acha que está tudo bem. Porque eu vou dizer para você, muitas vezes a gente, às vezes a gente chora e muitas vezes a gente não chora. Eu digo de mim, porque certo dia eu disse, Deus, o que está acontecendo comigo, que nunca mais eu senti verdadeiramente, pastor, a tua presença. E eu vou confessar uma coisa aqui para você. O nosso pastor fez uma oração logo no Buriti, a honra agora é para Jesus. Mas o nosso pastor orou no congresso das mulheres. E eu vou dizer uma coisa para você. No dia desta oração que o pastor fez, antes do pastor fazer, eu disse para mim, eu estava lá na porta, a irmã Clotilde olhando para mim, eu disse para mim, meu irmão, disse, Deus, eu não quero sair daqui da maneira que eu entrei. Fala comigo. Quando o pastor pegou no microfone, com humildade, e começou a orar, eu senti uma carga do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. E Deus disse para mim, meu filho, eu estou restaurando a tua alegria e do Espírito Santo de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai sair daqui com isso na sua mente, na sua cabeça e no seu coração. Você vai sair daqui dizendo assim, Deus, o que é que está faltando em mim? O que é que está faltando em mim? E Deus está dizendo para você, seja sincero. Não queira fingir. Eu vou terminar. Mas não queira fingir que você sente Deus. Porque sentir Deus é diferente de emocionalismo. É totalmente diferente. É você querer algo e Deus lhe dá. É você querer e Deus não dá. Para te explicar melhor, eu vou dizer, é tua amiguinha chorando na presença de Deus e tu querendo pegar carona. E isso é um perigo. Eu vou terminar agora e vou dizer uma coisa. Uma certa jovem, ela sentava no banco da frente. Hoje ela está desviada. Ela sentava no banco da frente. Problemática. Eu digo porque eu fui secretário da mocidade e eu era maestro lá. Ela chegava no ensaio, era de 2 horas, ela chegava em 13h40. Tá bom! Estava em casa. Tava não. Liguei para sua casa, sua mãe disse que você saiu em 2 horas. Tava onde? Eu me encontrei ali com um amigo meu e foi a serra. Quando era de noite, no culto, a graça descendo, ela toda podre, sem sentir nada, tinha que se converter. Aí a graça descia. Aí, desculpa a expressão, ela encostava o ombro na cabeça da amiga. Aí quando a amiga
mora no meu coração, eu não tenho nada contra ninguém. Mas eu vou dizer uma coisa, nenhum ministério eu vi isso. Quando o presbítero chegava, antes do presbítero chegar, pastor, mais livre, aí antes do presbítero chegar, quando o presbítero chegava, ó Senhor, ó Senhor. Aí o presbítero, usado por Deus, chamou tudinho depois do culto e disse assim: eu quero falar com tudinho. Vocês foram chamados para ser obreiro, mas não para ser segurança. E agora? Essa palavra aqui é forte, eu vou dizer para você, viu? Deus te chamou para você servir a Ele. Deixe de estar fingindo que é adorador. Deixe de fingir que é adorador, porque tem um hino que diz assim, ó: um quebrantado coração move o coração de Deus. Como é que está o teu coração? Se você não gostou da palavra, eu não posso fazer nada. Eu amei. Mas Deus está dizendo para você: seja sincero e seja sincero. Não quero fingir que é adorador. Não quero fingir que você é adoradora e que você é adorador, porque eu vou entregar o rolo todinho. Você vai sair daqui lapiada hoje por Jeová, que é teu Pai. Deus está dizendo para você: adore aqui, adore na escola, adore na rua, adore na praça, adore onde você estiver. Você é espelho, você é algo de Deus. Alguém tem que ver a diferença em mim e tem que ver a diferença em você. É você passar, aí alguém dizer assim: aquele irmão ali, aquele irmão ali é crente, aquela jovem ali, aquela jovem é cheia do Espírito Santo. Como é que não sabe o quê? Quando ela passa, a gente vê algo diferente. Quando ele passa, a gente vê algo diferente. Mas será que alguém tem condições de dizer isso para mim e para você? Ou diz assim: quer? Eu quero ser crente como ela? Quero nada, porque para ela ser crente do jeito que ela está, é melhor não ser. É melhor não ser. Tinha uma jovem na igreja que ela era assim. Vou finalizar agora. Ela saía, a mãe ia na frente, a mãe ia para a igreja, aí ela ia depois. Eu nunca contei isso aqui, mas eu vou contar. É 2 minutos, eu vou contar rápido, depois eu termino. Segunda, no segundo oração, eu estou aqui. Eu não converti, essa jovem usada pelo inimigo queria me derrubar. Vemos agora o Tiago como é que é sujo. Ela dizia para a mãe dela: eu não converti. Ela dizia para a mãe dela: eu vou para a escola dominical. A minha mãe não crente, não sabia de nada. Eu não converti, tinha vindo do mundo. Eu ainda deitado, ela chegava na porta de casa. Aí minha mãe dizia assim: Cicrano chegou, eu no quarto ela queria entrar. E dizia a mãe dela que estava na escola dominical. Aí nesse dia Deus disse para mim: se levante. Quando ela foi na cozinha onde a minha mãe estava, eu me levantei, tomei um banho, coloquei a camisa, coloquei o chinelo, cheguei na casa do pastor Pedro Belezar, o pastor conhece ele. Cheguei na casa do pastor, era lá na casa da minha mãe, cheguei na casa do pastor Pedro Belezar, chamei o pastor e disse: pastor, em nome de Jesus, eu sou novo convertido, tem uma jovem lá na igreja, está em todo domingo na minha casa, eu quero que o senhor vá lá e fale com os pais dela. Quando o pastor foi falar com a mãe dela, sabe o que a mãe dela disse? Ah não, pastor, é coisa de menina, é adolescente. Eu digo: e é? Passou 5 dias, eu chamei a mãe dela não acreditou. O pastor chamou tudinho na reunião e disse assim: o rapaz é novo convertido, não deixe seu filho para casa dele. Ela encerrou, aí chegou, isso aqui é um exemplo para o jovem, viu? Escuta, eu vou terminar agora. Aí chegou um bem bonitão, viu, pastor? Chegou um bem bonitão lá na congregação e disse assim: ele disse para mim, eu vou derrubar ela. Comigo?
simpática, era a mais bonita que tinha na mocidade. Aí o diabo disse o quê? Vai lá e derruba ela. E ele disse para mim: eu vou derrubar ela, vou fazer filho e vou me embora. E os pais dela não vigiou. Nem crente ele era. Entrou na igreja depois. Aí entrou. Aí a dirigente não teve visão, chamou ele e botou para ser maestro. Aí pronto, a casa caiu logo. Foi rápido. Bota ele. O ensaio era de 2, ele marcava de meio-dia para ela chegar cedo. O que foi que aconteceu? Para a gente encerrar. O diabo cegou a visão do pai dela, da mãe dela. Começou por ela. Daqui a pouco ela estava agarrada com esse jovem. Daqui a pouco ela não chegava na igreja. Ele sim foi disciplinado. Ela não cantava mais. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Daqui a pouco ela começou a sentir jogo dentro da igreja, na festa. Começou a sentir agonia. Começou a sentir coisa. A mãe dela começou a pedir oração. Aí daqui a pouco a barriga começou a crescer. Aí daqui a pouco alguém disse: rapaz, essa menina está grávida. Aí não, mãe, eu estou grávida não, mãe, não sei o quê. Aí quando menos espera, já estava chegando no primeiro mês. Aí quando chegou no segundo mês, a pomba explodiu. Aí o que foi que aconteceu? O rapaz saiu da igreja e disse assim: não é meu não, porque ela era banda voou. Ela era da igreja, mas quando terminava, ela não ia para casa. Ia para casa de Cicrano, ia para casa de Betânia. O pai trabalhava, ela dizia que ia para a escola, ia para outro lugar. E ele sempre sabia disso. Aí o que foi que aconteceu? O diabo deu uma rasteira naquela jovem. E hoje ela é amiga da minha esposa. E ela diz para mim: olha, Cíntia, eu vou te dizer uma coisa. Eu brinquei tanto com Deus que hoje às vezes eu chego na igreja, eu quero aceitar Jesus, mas eu não tenho força. E ela ainda disse: quando eu olho para o meu lado, estão os 4 filhos meus que eu não sei nem quem é o pai. Mas eu vou dizer para você hoje, para a gente terminar agora, você vai sair daqui com isso na cabeça. Essa é a orientação que Deus está dizendo para você. Pare, pense na escolha, porque nem tudo que brilha é ouro. Eu vou repetir para terminar. Nem tudo que brilha é ouro. Escutou? Para você sair daqui com isso. Porque depois que as consequências virem, meu pai não me orientou, minha mãe não me orientou, meus irmãos da igreja não me orientou. E você queria o quê? Que Deus descesse do céu e dissesse assim: Álvaro, é teu não. Gabriel, é tua não. Porque depois que vir as consequências, aí você vai dizer: realmente, eu errei. Porque tem um casal, amigo meu, que está passando por isso que eu estou dizendo. Está passando por uma crise tão grande que, se você parar, ele já chegou até a agredir a esposa essa semana. A sogra dele me disse. E disse que não está aguentando mais. Foi o prêmio da igreja. Foi grande. E eu disse para ela, disse para ele: Deus não está nesse negócio, porque ela era noiva, acabou o noivado para namorar com ele. E com 5 meses de namoro casou-se. O que deu? Quebrou a cara. Mas Deus nesta noite está dizendo para você aqui: tenha cuidado. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Isso aqui foi a orientação que Deus trouxe para você. Eu notei que eu ia pregar hoje. Eu notei que eu ia falar hoje, mas Deus disse para mim: fala isso aqui. E eu estou falando para você. E eu tenho certeza que estava no coração de Deus, porque nós somos escolhidos por Ele. E Deus está dizendo para você: se oriente, porque depois as consequências que vai sofrer você. Diga amém. Para depois não estar pagando preço. Para depois não estar dizendo: meu Deus, foi que eu fiz.
Porque a mãe dessa jovem ligou para mim ontem. Ligou para mim. Estava aí minha esposa sentada na sala. Quando ela ligou, ela disse: irmão, ora pela minha filha. Eu dei tanto conselho para não casar. E eu fiquei sabendo que ela foi espancada ontem de ontem. E o camarada já disse assim: se for da parte, é de igreja. Se for da parte, põe de novo. Uma jovem instrumenta, dirigente de criança de um ministério que eu conheço. Mas que Deus continue abençoando a nossa igreja. Deus continue abençoando o seu povo. Mas saia daqui hoje sabendo de uma coisa: Deus te trouxe uma orientação. Não querem deixar entrar aqui e sair aqui, porque lá na frente eu ainda vou estar aqui para ver. O que Deus está dizendo para você: honre seu pai, honre sua mãe, honre seus ministérios, honre a sua chamada, honre a sua igreja e honre a sua vida, porque depois não dará mais tempo. Diga amém.